Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo institucional do Terra Viva. Essa série de vídeos faz parte do programa Bahia Produtivo e tem o intuito de levar conhecimento e levar informação aos produtores assistidos pelo projeto. Eu sou o Xisto, zootecnista, e hoje a gente vai falar sobre manejo de pastagem e alguns aspectos interessantes sobre esse assunto. A gente começa falando de manejo de forrageiras quando a gente trabalha com gado leiteiro, porque é a base do sistema, né? A nutrição do rebanho é o principal fator relacionado à produção e aumento de produtividade quando é o caso. A gente usa o pasto, usando o pasto de forma racional, a gente consegue um alimento nutritivo e com um custo bastante interessante. Haja vista que a forrageira mais barata de ser produzida é a pastagem, né? A gente vai falar mais à frente sobre adubação, sobre interpretação de análise de solo, mas hoje basicamente a gente vai falar sobre o manejo da planta forrageira. A gente está aqui numa área em Ibirapuã, né? Propriedade do produtor Manuel, ele é atendido pelo Bahia Produtivo, e a gente está aqui numa área de piquete. Ao fundo aqui, a gente consegue ver que é uma área dividida já em piquetes, né? Um piquete de braquiarão. O produtor tem interesse futuramente em estar trocando essa forrageira para o Mombaça, que é mais produtivo, mas por enquanto está manejando o braquiarão. O braquiarão é uma forrageira, né, bastante produtiva, claro, que com as suas limitações, mas para um início de trabalho com intensificação se adequa muito bem. A gente pode perceber aqui que é uma área onde os animais já passaram há alguns dias, então essa planta já está se desenvolvendo novamente, né? Depois a gente vai passar uma área que os animais pastejaram recentemente. Nesse sistema de piquete, aqui especificamente, permanência de um dia, ou seja, os animais pastejam um dia em cada piquete. São 30 piquetes, né? Ele tem essa área dividida em 30 piquetes e cada um dia os animais pastejam em uma área dessa. Quando a gente fala de nutrição usando-se pastagem como a forrageira, como a base alimentar do rebanho, acaba a gente tendo um desafio muito grande, porque a variabilidade no valor nutricional da planta é muito grande, né? Quando a gente trabalha com confinamento, você já tem uma forrageira, uma silagem, alguma outra forrageira já disponível e em cima de uma análise bromatológica, de um resultado de uma análise bromatológica, você já sabe exatamente o que a forrageira tem, o que o volumoso tem e vai proporcionar um concentrado corrigindo as eventuais falhas que a forrageira apresenta. No caso da pastagem, o sistema é mais complexo, porque vai depender do solo, vai depender do manejo, vai depender da época do ano. Então, assim, os fatores envolvidos no aspecto nutricional da forragem são muito grandes, né? A gente tem muita variação no valor nutricional da forragem, o que acaba dificultando, de certa forma, o trabalho do nutricionista. Além disso, existe a seletividade por parte dos animais, né? Que esses animais vão entrar na área de piquete e vão ter oportunidade de selecionar. Quanto maior for a oferta de forragem, maior vai ser a seleção pelos animais, né? Eles vão ter oportunidade de selecionar as partes da planta. Ou seja, quando a gente, voltando na questão do confinamento, você tem uma silagem picada de forma uniforme. Então o animal não tem muita possibilidade de seleção. Quando ele está em pastejo, ele consegue selecionar uma planta que está mais nova, uma planta que tenha mais folhas, então ele consegue ter uma seletividade do alimento muito maior. E quando a gente determina, por mais que a gente faça uma análise bromatológica do pasto, quando a gente determina o valor nutricional da forrageira como um todo, da parte que a gente estima que ele vai consumir. Mas pode ser que na hora exata do consumo isso não vá ser exatamente como a gente imaginou. Então essa parte de nutrição, quando a gente trabalha com pastejo, acaba sendo um pouco mais difícil. Por isso o produtor tem que ficar mais atento, o técnico também ficar mais atento na hora das recomendações. Falando sim em área de pastagem, né, a gente sempre recomenda que tenha área de descanso, né, com sombra, sombreamento, conforto animal, bem-estar animal. Essa área de sombra, pelo menos 2,5 metros de sombra para cada vaca, né?
Essa área de sombra, quando é área irrigada, a gente recomenda que seja mais afastado, mais na beira do módulo de pastejo rotacionado, para evitar que a área fique muito encharcada e formando lama. Quando não é irrigado, quando é um sistema de sequeiro, aí pode ser mais centralizado. Isso facilita o deslocamento dos animais para a área de descanso, para beber água e lamber o sal mineral, e evita que as vacas andem muito, né? Existem estudos que mostram para a gente que para cada 500 metros que uma vaca anda, ela perde energia que é suficiente para a produção de 1 litro de leite. Então a gente quer evitar ao máximo que essas vacas andem muito. Claro que dependendo da situação, é o que dá para fazer, é mais afastado um pouco e tudo, mas sempre que o projetista tiver a planta da fazenda em mãos, tiver a área já com os pontos georreferenciados em mão, tentar fazer sempre da forma que fique mais próximo possível o último piquete da área de descanso. Isso vai evitar com que os animais andem de forma demasiada. Quando fazendas que trabalham com 2 ordenhas diárias ou até 3 ordenhas, dependendo da propriedade, cada ida e vinda desses animais para o piquete e volta para a área de descanso, distância até o curral, até a sala de ordenha, quanto maior a distância, mais vai ter esse desgaste, maior vai ser a perda de produção. Dentro desses aspectos que foram comentados, é interessante a gente ressaltar alguns fatores importantes, alguns conceitos importantes. Um deles é a massa e o acúmulo de forragem. O que viria a ser a massa de forragem? Massa de forragem é a quantidade de forrageira, a quantidade disponível para o consumo dos animais, né? A um primeiro momento a gente determina essa massa de forragem em material verde, né, em matéria natural, e depois a gente vai fazer algumas análises, seca esse material para determinar a quantidade de matéria seca disponível. O acúmulo de forragem nada mais é do que a massa de forragem medida entre 2 medições, né, consecutivas, ou seja, vamos imaginar que a gente faz uma amostragem hoje e daqui a 10 dias a gente faça outra. Então daqui a 10 dias eu vou ter mais forragem na área do que hoje. Então dentro desses 10 dias eu tive um acúmulo de forragem e a gente vai determinar a quantidade de forragem acumulada em dias. A forma da gente fazer essa determinação é o método quadrado. Como é que é esse método do quadrado? A gente vai andar pela área, né, em pontos aleatórios, e com um quadrado de 1 metro quadrado, ou pode ser de meio metro também de lado. Quando é meio metro de lado, a gente vai ter 0,25 metro quadrado dentro desse quadro que a gente faz. E vai passar pela área, né, de forma aleatória, e onde a gente jogar o quadrado e ele cair, o que tiver de forrageira dentro do limite do quadro, a gente corta na altura de pastejo dos animais. Nesse caso aqui, como a gente está falando de braquiarão, são 25 centímetros. Então a gente vai fazer o corte acima de 25 centímetros e determinar a quantidade de massa que tem disponível para esses animais. Primeiramente em matéria natural e depois fazendo essa secagem no micro-ondas. A gente vai estar mostrando o processo do micro-ondas mais à frente. A gente vai determinar o volume de matéria seca disponível, né? E em cima disso, sabendo que a eficiência de pastejo não é 100%, para um sistema de piquete rotacionado gira em torno de 60% de eficiência, a gente consegue calcular a quantidade de matéria seca que tem disponível para o consumo. Bom, pessoal, aqui a gente tenta jogar o quadro da forma mais aleatória possível, respeitando a altura de pastejo, né? No caso aqui em torno de 25 centímetros,
evitar locais onde tenha formigueiro, as beiras demais aqui onde está o limite do sistema, porque onde o solo tem uma fertilidade um pouco diferente, então a forrageira também vai desenvolver de forma diferente. Então a gente tenta fazer uma amostragem o mais representativa possível, andando pela área, em zigue-zague, coletando essa forragem. Pessoal, a gente fez a amostragem aqui na área, como é um piquete pequeno, né, ele deve ter aí mais ou menos uns 7 metros por 20, 25, a gente vai fazer em torno de 4 a 5 pontos de amostragem, né? Se for uma área maior, a gente vai fazer aí, dependendo do tamanho da área, umas 10 amostras, para a área até 3, 4 hectares, umas 10 amostras ali, desde que a área seja uniforme, para a gente fazer uma amostragem representativa da área, né? Evitar o lugar onde tem a sombra, onde tem algum formigueiro, ou áreas onde saia do padrão do que a gente está vendo na área, para a gente ser o mais uniforme possível na amostragem. Depois de feita essa amostragem, aqui a gente usou esse quadro aqui, que ele é meio metro por meio metro, então se a gente fizer a conta aqui tem 0,25 metro quadrado, né? Então a gente fez 4 amostragens aqui no piquete e a gente coletou a amostra na altura de pastejo dos animais, de em torno de 25 centímetros, e a gente vai proceder à pesagem. Aqui eu tenho 2 quilos, mas tem o balde e eu tenho alguns pesos aqui para facilitar a pesagem, tem alguns pesos aqui dentro do balde. Então eu já anotei aqui, são 2 quilos em 4 amostragens. Vou pesar agora sem a forragem, que aí eu vou descobrir quanto de forragem eu amostrei nessa área. Pronto, aqui eu já retirei a forragem do balde. Então, conferindo aqui de novo, eu tenho em torno de 1,5 kg de balde com os pesos que eu tenho dentro. Bom, pessoal, então a gente fez aqui 2 medições. Uma da forrageira no balde, com o balde, e depois a gente tirou o peso do balde para saber quanto tinha só de forrageira. Como a gente amostrou 4 pontos, né, e cada um com 0,25 metro quadrado, a gente teve 500 gramas de forrageira em 4 pontos amostrados, né, o que dá uma média, mais ou menos, fazendo os cálculos, de 500 gramas por metro quadrado. Esse piquete que a gente está nele aqui, né, o módulo aqui é dividido em piquetes de aproximadamente 10 metros por 30. 500 gramas por metro quadrado em 300 metros quadrados, a gente tem 150 quilogramas de forragem disponível, né, para o consumo dos animais. Lembrando que a gente tem uma eficiência de em torno de 60% a 70% de eficiência de pastejo, ou seja, o animal pisoteia um pouco, acaba perdendo um pouco dessa forragem, não é 100% de aproveito. Então, quando a gente faz a conta aí para uns 70% de eficiência, a gente vai ter 105 quilos disponível, né, para consumo dos animais. Estimando mais ou menos o consumo em torno de 50 quilos por animal por dia, a gente pode deduzir que aqui a gente consegue colocar 2 animais consumindo apenas pastagem e um sal mineral de boa qualidade. A gente pode colocar aqui 2 animais nessa área, 2 vacas, né, comendo aproximadamente 50 quilos cada um. A gente também pode fazer a conta em questão de unidade animal. O que é uma unidade animal? É um animal que consegue comer em torno de 10 kg de matéria seca por dia, né? Então, se a gente colocar aqui o pasto, um pasto desse aqui, ele tem em torno de 20% de matéria seca, 105 kg disponível vezes 0,2, a gente tem 21 kg de matéria seca, né? Se a gente dividir isso aqui por 10 kg de consumo, a gente consegue colocar 2,1 unidades animal nesse piquete, para pastejar o que está aqui hoje. Para uma área dessa que a gente está vendo aqui, o pasto está até bem formado, tudo, a gente pode
deduzir que está uma lotação baixa, né? Para um braquiarão ele poderia estar aguentando aí pelo menos umas 8 unidades animal, mas a gente está vindo num período aqui na região, um período seco, e por conta desse período seco, o produtor acabou não fazendo adubação nas últimas rodadas, né? Então o capim desenvolveu menos e acaba sentindo, não tem como, né? Para esse capim estar desenvolvendo bem, a gente tem que estar respeitando alguns fatores aí de adubação e principalmente o resíduo, né? A gente pode notar que quando a gente fez a amostragem, esse piquete aqui, o gás já vai entrar daqui a 2 dias. E o piquete está praticamente na altura de saída, né? O acúmulo de forragem está pouco acima da altura de saída dos animais, mostrando justamente o efeito da seca e da falta de adubação que passou nos últimos dias. Quando a gente trabalha numa condição mais favorável e a nutrição das plantas está adequada, a gente consegue um volume bem maior de forragem. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.